Então é isso, pronto, a gente está gravando. Hoje é o encontro do dia 26 de março. Bem-vindos a todos, a todas. Então, caso alguém tenha alguma questão, queira retomar alguma parte, antes da gente, de eu apresentar o que eu pensei inicialmente, fiquem à vontade, tá? Para qualquer momento do nosso encontro, vocês falarem, tá bem? Então, aqui, deixa eu colocar só a janela aqui de lado. No último encontro, né? Vocês estão vendo aqui? Tá. No último encontro a gente parou, a gente basicamente não avançou tanto. Deixa eu ver aqui a questão, né? Que foi. Isso, a gente ficou mais ou menos falando a respeito desse. Né, surgiu uma dúvida a respeito exatamente desse parágrafo. O plano projetivo implica uma lógica que não é gerada apenas pelo ordenamento simbólico, e a gente ficou pensando assim como o que está para além do ordenamento simbólico, o que ele está querendo dizer com isso, mas pela introdução em cada caso através da metáfora paterna de um elemento simbólico abstrato e não intuitivo. Embora constitua o próprio intuitivo, tal introdução corresponde a um esvaziamento correlativo do próprio intuitivo, né? Completar o plano com o ponto no infinito implica esvaziar a realidade de outra dimensão possível do infinito. E a gente ficou aqui um pouco parado, e então eu fui atrás e fui tentar construir um texto para ajudar. Copiei exatamente esse trecho, né, e eu pensei em algumas coisas, né, algumas questões que foram levantadas não é gerado apenas pelo ordenamento simbólico, embora constitua o próprio intuitivo, e esvaziamento correlativo. Né, o que significava isso? Né? Então, basicamente, a gente está falando, o Alfredo está tratando aqui a questão desse paralelo com como pensar a teoria de Lacan, né, com as geometrias. Tá? Então, sobre não é gerado apenas pelo ordenamento simbólico. Talvez possamos pensar naquilo que foi apontado pelo Alfredo, acho que eu insisti nisso da última vez, entre natural e normal. Embora ambas digam do simbólico, a sua estrutura emerge também a partir de uma operação específica, que é da metáfora paterna. Que a metáfora paterna é um elemento simbólico, né? É um operador lógico, abstrato e não intuitivo. E aí fica assim, é gerada, né, assim, não é gerada apenas pelo ordenamento simbólico. Então, a metáfora paterna não é inerente à estrutura simbólica. Né? Então, por que a gente está falando isso? Porque a gente está dizendo que na neurose e na psicose, uma opera, a outra não opera. Né? Apesar de ambas estarem se referindo ao campo simbólico. Né? Mais uma operação particular que a legaliza que legaliza a ordem simbólica. Ou seja, ela consegue, a partir disso, inscrever a falta, né, a legalidade nisso. Então, portanto, a lógica do plano projetivo, como modelo da realidade para o sujeito neurótico, não é um mero produto da estrutura da linguagem. Porque se assim fosse, não haveria distinção entre psicose e neurose, né? O simbólico. Mas também do modo como essa estrutura é limitada e organizada por uma função específica, né? Que é a paterna, né? O nome do pai, a metáfora paterna, então é a legalização da falta. Então, nesse sentido, não é gerada apenas pelo ordenamento simbólico, né? Ou seja, ordenamento simbólico em si mesmo, tá? Ele é algo que se desenvolve a partir do ordenamento, não em si. Alguma questão a respeito desse ponto? Acho que deu. Nesse momento, a gente pode dizer que o que você está especificando é que pode ser que a metáfora paterna esteja atolada no real, por não estar operando a falta pela metáfora paterna. Portanto, essa entrada do simbólico na ordem da lei faz com que a metáfora paterna não opere mediações e fique numa espécie de imediatez lá entregue ao real, ao infinito do real, isso, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Seria isso? Eu acho que
eu não usaria assim essa linguagem, mas basicamente eu ia dizer que sim, não operando a metáfora, né, esse operador lógico abstrato, né, o que que acontece? Então, não tem a entrada nisso, né? Então, o que a gente está falando que não opera a neurose enquanto intervalo, enquanto delimitação, enquanto enquadro da realidade. A gente vai ter vários efeitos, como, por exemplo, em relação ao desejo, né? Então, de alguma forma, né, você traz a questão do real, né, daí a gente tem que pensar o real enquanto isso que é da ordem de um impossível, que não está operando, está fora dos limites, né, de operatividade. Então, o simbólico por si só não garante a metáfora paterna. Né? Não sei se, eu acho que você usou um pouco outra linguagem, né, assim, né, mas eu acho que é mais ou menos isso que a gente está falando, né, com linguagem diferente. Sim, não, é que eu estou cafifado com aquele negócio da Decay do Faz lá na frente, que vai aparecer. A gente não vai chegar lá hoje. É. Então, passando para o segundo ponto, sobre aqui, ó, embora constitua o próprio intuitivo. Então, aqui de novo, o Alfredo está falando a respeito do intuitivo. Quando ele está falando do intuitivo, é muito interessante o vídeo que a Laura compartilhou, porque basicamente ele é muito prático, né, o que ele vai falar a respeito sobre a não sustentação do quinto postulado de Euclides, né, onde vai dizer que duas retas paralelas continuam paralelas, né, para sempre, infinito e avante e além, exceto se a gente tiver um ângulo menor de 90 graus, daí elas iriam se encontrar. E aí fala, tá, isso é muito intuitivo, é quase a gente tem dificuldade de duvidar se estivermos lendo a partir da superfície plana, euclidiana. Mas quando a gente passa para uma outra superfície, por exemplo, a da geometria elíptica ou da geometria hiperbólica, que vai ter então a elíptica, que é um plano, ele vai ser esférico, né, como né, o nosso planeta, ou a da hiperbólica, que é um plano de sela, né, que é mais ou menos quase um carretel, né, aquela cinturinha fininha, né, daí, se a gente tomar. Daí ele até vai falar, qual que é o problema? Ele fala, não, mas essa reta não está se comportando como reta. Daí ele diz assim, olha, não é bem isso, na verdade, ela está se comportando como reta no plano, numa superfície plana, e você está tomando isso como o que seria o normal, o intuitivo. Né? Então, como que uma linha reta vai se comportar em superfícies diferentes? Esse é o ponto. Não, as retas continuam funcionando da mesma maneira. O conceito de reta continua, né? A menor distância entre dois pontos. Esse é o conceito de reta. Só que em superfícies diferentes vai ter comportamento diferente. O problema é que a gente toma a ideia de plano, superfície plana, que é a da geometria euclidiana, como a verdade, né? Como a única e como intuitiva. Então, sobre embora constitua o próprio intuitivo, me parece que se refere a um paradoxo que se apresenta, por exemplo, a partir da introdução do plano projetivo e um novo modelo para representar a perspectiva espacial, o ponto de fuga, por exemplo, que é, né, no plano projetivo que a gente vai ter, naquele exemplo, quando tem aquelas esferas, os pontos, a bijunção, né, um ponto em relação ao outro. Então, a gente está falando que numa superfície esférica tem uma outra relação. Tanto é que duas linhas retas se encontram, né? Ali e ali tem a noção de infinito, né? Pelo menos de representação. Então, esse elemento simbólico abstrato, que não é aprendido pela intuição, no caso, intuição euclidiana, acaba por moldar a intuição da realidade. Então, a partir do momento que se introduz a noção de perspectiva espacial, né, na Renascença, na arte, na matemática, algo novo, uma nova intuição surge, porque é em referência a um modelo específico. Então a gente pode pensar da mesma maneira que a nossa intuição em geral da física, ela é newtoniana, né? Quando se apresenta uma nova perspectiva, como a física, né, da relatividade ou outra, a gente está falando que o intuitivo está em referência a um determinado modelo.
ou matemático ou físico. Então, a perspectiva como um novo modelo que se funda a partir do impossível, do limite, então, ou que o Gilberto pode dizer assim, então, de repente, a geometria euclidiana se depara com o real, né? Um certo limite ali. E a partir disso se introduz uma nova conjectura ali a respeito de uma geometria, né? E a partir disso saem várias outras, né? Só pedir para entrar. E demonstra como a representação correta, né, entre aspas, né, do espaço, onde paralelas se encontram num ponto no infinito, oposto ao quinto postulado de Euclides, se torna intuitiva. Embora, logicamente, desafie a intuição que paralelas nunca se cruzam, que é a intuição euclidiana. Ou seja, o ponto no infinito, no plano projetivo, um conceito abstrato, não observável diretamente, né, no plano 3D, que é exatamente aquilo que a gente vai pensar sobre Euclides. Cadê? Eu parei? Ou seja, o ponto infinito observa diretamente, torna-se base para uma nova intuição espacial, influenciando a forma como se representa o espaço. Tá. E aqui, de forma análoga, né, daí é o que o Alfredo está fazendo, basicamente o trabalho dele é esse, a operação simbólica da metáfora paterna, embora não seja uma experiência sensorial direta, já que é um operador lógico, assim como o objeto A, etc., estrutura a noção, a nossa intuição da realidade como limitada e ordenada. E aqui sobre o ordenamento, para finalizar, sobre o esvaziamento colativo, que foi basicamente o ponto que o Gilberto trouxe, ele estava, né, tentou pensar sobre a ideia de esvaziamento. O esvaziamento correlativo implica que a adição do elemento simbólico abstrato, o ponto no infinito, análogo à metáfora paterna, então, a partir da introdução de uma nova geometria, leva à perda ou esvaziamento da realidade de outra dimensão possível no infinito. Então, é aquilo que o Alfredo estava trazendo, né? Quando você apresenta, inclui, introduz um novo elemento lógico, abstrato, algo se perde. E a coisa ficava meio assim, eu acho que se a gente não desenvolver muito, como assim, um adiciona, outro se perde? Ele está dizendo assim, a partir dessa, porque existe aí um certo paradoxo e uma certa contradição colocada. Né? Se você opera com o quinto postulado, você não pode operar com outras geometrias. Quando você opera com outras geometrias, não tem como operar com o quinto postulado. Quando você opera com a física newtoniana, sim, você pode operar em uma distância específica, por exemplo, ela funciona muito bem na Terra, né? Mas se você quer calcular distâncias muito grandes, como do universo, a física newtoniana ela já não funciona mais, né? Porque a gente vai ter que pensar a curvatura e tudo mais, né? Então é nesse sentido, se coloca um, se perde o outro, né? É nesse sentido que o Alfredo está colocando a ideia de esvaziamento de realidade, né? Então aqui no caso da psicose, onde a metáfora paterna não opera, então há fora a oclusão do nome do pai, essa limitação não ocorre e a realidade tem de uma finitização tanto no tempo quanto no espaço, aquilo que é apontado por Lacan no esquema I. Enfim, essa foi a introdução que já tomou quase metade, né, do nosso encontro. Mas, enfim, não temos tanta pressa, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Acho que deu para pegar melhor. Acho que a partir disso dá para avançar um pouco mais, inclusive no texto do Alfredo, que apesar dele fazer todo um assim, ele é muito didático, ele vai tentando fazer com que o que ele está lendo sobre Lacan seja mais acessível, mas tem hora que ele não dá tempo, né, de se deter tanto. Então, se vocês não tiverem questões, eu vou dar continuidade à leitura. Caso tenham, não se acanhem, só falar. Então, a gente parou aqui, né? Então, fechando esse parênteses, o limite dos órgãos dos sentidos deve ser diferenciado do limite aqui analisado. São dois tipos distintos. Postular apenas o limite dos órgãos dos sentidos do corpo biológico
impede conceber fenômenos cotidianos como o sono da, da, da ama, quando nada é ouvido durante o sono, exceto o necessário. Ou despertar exatamente na parada certa após dormir durante todo o trajeto de ônibus. Sem um limite simbólico inscrito que enquadre a realidade e determine o possível e o impossível, como distinguir um sonho de uma alucinação visual ou auditiva, ou diferenciar um déjà vu de um fenômeno psicótico. Então, assim, antes de passar a palavra para o Gilberto, eu só queria grifar aqui, ó, sem um limite simbólico inscrito, que enquadra a realidade dentro do determine o possível e o impossível. Fala, Gilberto. É só uma dúvida. Na chamada da nota 17, faz-se remissão a um esquema, só que, veja bem, representado assim, isso por meio de um esquema, 2 pontos, página 245. Aí parou. Aí eu procurei a continuidade e aí não achei. Sim, é porque é o seguinte, Gilberto, é porque eu não coloquei o esquema aqui. É por isso. O que que acontece? É porque eu posso até apresentar, é porque na versão, né, em espanhol, esse esquema está na própria nota. Ele não está no texto. Tá? Então, assim, ele está aqui na nota. É por isso que eu coloquei. Caso vocês queiram ir atrás, eu passo para. Daí eu passei, ó, na página, né, no original está na página 245. Vocês querem ir lá ver esse esquema? Se quiser, eu abro aqui, eu posso. Eu tenho ele aqui. Deixa eu achar. Só um minutinho. Então, eu vou parar aqui a apresentar e vou abrir para vocês, tá? Deixa eu só achar aqui a minha versão. A minha preocupação é mais editorial mesmo, né? Que a gente tem esse problema com esses gráficos todos, que terão de ser todos Sim, traduzidos, e aí isso vai envolver refazer tudo, né? sim, sim. Então, aí a gente vai ter de fato uma questão, né? De como colocar isso, porque, primeiro que eu não sei colocar isso em nota, né? Não tem essa opção, pelo menos miniatura, página 245. Vamos lá, pessoal. Página 243, 245. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom, agora eu preciso achar vocês. Achei e vou compartilhar. Janela. Aqui. Vocês estão vendo? Esse que é o esquema da nota, né? Então a nota, eu vou ler a nota. Será que a falta? Vamos ler aqui na chamada para nota aqui, né? Então, vou ler de novo. Então, o limite dos órgãos sentidos deve ser diferenciado do limite aqui analisado. O que ele está falando do limite dos órgãos sentidos? Está falando a respeito da realidade, tá, pessoal? Esse é o nosso trabalho. É porque às vezes quem chegou agora, a gente está falando assim, como que a gente vai definir a realidade, trazendo primeiro toda a introdução a respeito da distinção de realidade a partir de um modelo, por exemplo, da matemática ou da geometria. Então, como que a gente vai poder dizer a respeito né, diferenciar, então, o limite dos órgãos sentidos deve ser diferenciado do limite aqui analisado. São dois tipos do que? De limites analisados. Postular antes o limite dos órgãos sentidos do corpo biológico impede conceber fenômenos cotidianos, como o sono da ama, que eu não conhecia esse termo, quando nada é ouvido durante o sono, exceto o necessário, ou despertar exatamente na parte certa após dormir durante todo o trajeto de ônibus. E aqui, né, chamado aqui, ó, e a nota está chamando aqui, ó, está falando isso. Será que a falta dessa lógica foi o que levou Freud a propor a existência dos signos de percepção entre a percepção e o inconsciente, já como a primeira transcrição de signos articulados?
E assim que ele defende em sua famosa carta número 52 a Fliess, apresentando isso por meio do seguinte esquema. Esse que é o esquema que eu apresentei aqui para vocês, é o esquema do Freud, para tentar. Então, assim, o Alfredo está falando de um problema específico na teoria do Freud, vocês lembram? A respeito do esquema do Pente, a respeito, né? Porque é um modelo onde você tem o polo sensorial, depois você vai no sentido único, né? Ele tem apenas uma direção até o polo perceptivo, ele não pode voltar. E ali naquela questão há uma problemática a respeito do sonho e da alucinação, né? Então ele está trabalhando um pouco isso. Olha, como que a gente vai dizer quando uma é alucinação, quando não é, a respeito do plano, trazendo o plano projetivo, pensando na ideia da intuição. Esse ponto, o Alfredo, acho que trabalhou um pouquinho. Eu não sei se nas estruturas clínicas ele aprofunda tanto nisso. Eu acho que mais para frente, quando ele trabalha com a chave de leitura da desambiguação, ele retoma isso de forma um pouco mais forte, para tratar um problema teórico em Freud, né? Que é o problema da alucinação. Bem, então vou parar isso aqui, parar essa apresentação e retomar a anterior. Só uma dúvida procedural nossa. Quando a tela você compartilha, você não vê a gente, né? Eu vejo porque eu faço um esquema de uma janelinha pequena só para vocês e uma outra. Eu divido a minha tela em várias. Ela fica toda, ela fica esquizofrênica aqui, né? Então aqui voltamos. Então aqui tem uma questão, né, posta, né? Como distinguir um sonho de uma alucinação visual ou auditiva, ou diferenciar um déjà vu e um fenômeno psicótico, né? Como demonstra magnificamente Erwin Panofsky em La Perspectiva como Forma Simbólica, a ordem simbólica determina a intuição espacial. Eu acho, Não a... eu acho que pode traduzir o livro do Panofsky, o nome para o português, porque existe tradução para o português com esse mesmo nome, a perspectiva como forma simbólica. É que eu ainda não pesquisei esse Então, livro. O Panofsky é um clássico, na Uhum. ética ele meio canônico, Tá. inclusive, canônico mesmo, no sentido até Sim, criticado, superado. tá. Eu vou colocar aqui então. Ó, faltou a traduzir. Ainda esse, por exemplo, esse trabalho eu não estou fazendo, assim, é bom que você me ajuda. Esse trabalho de ir pelas referências, quais estão, quais não estão, que não fazem parte do corpo, né, da psicanálise, que daí eu vou ter uma noção, os outros eu não sei. Daí teria que depois ainda fazer essa busca, né? Então, como demonstra na obra de A Perspectiva como Forma Simbólica, a ordem simbólica determina a intuição espacial, não apenas em relação às formas de conceber a relação do sujeito com o espaço e até com o mundo, mas também no caso da cultura ocidental moderna, em relação à representação em perspectiva. Desenvolvida em associação com noções matemáticas de limite e infinito, essa representação supera as propriedades naturais da percepção espacial do olho humano. O limite matemático, articulado com um ponto de fuga ao infinito, prevalece sobre o limite da capacidade perspectiva, que não pode compreender a categoria de infinito e a intuição espacial. Contudo, como Panofsky destaca, a maioria de nossos contemporâneos desconhece esse fato. Aqui é um bom exemplo, assim, como que ele está dizendo que a forma simbólica, ou há um determinante simbólico para a nossa intuição espacial, e, consequentemente, para como construímos a nossa realidade, né? Tem um exemplo muito fácil que é conversar. Eu tenho um filho pequeno, né?
É muito interessante. Esse dia a gente ele estava tentando entender o que que é infinito. Porque ele estava falando da luz, das estrelas, do tempo o que que é mais rápido, qual velocidade, é um jato, é um carro, um barulho. Daí a gente foi passando da velocidade do som, da luz é muito difícil para ele conseguir abstrair. E daí, quando a gente vai falar do tempo, daí ele fala, então chega na hora. Eu falei, não, não é assim. Daí eu tentando explicar, olha, esse na hora vai depender da dimensão espacial, né, da distância. Eu falei, no universo, daí eu fui falar das estrelas, da luz, que já estão apagadas, porque demora anos-luz para chegar. E você vai vendo que a intuição dele, como que ela está sendo construída e constituída, ainda falta muitos elementos simbólicos para conseguir captar isso. E que é, obviamente, é pura abstração, né? Só que depois a gente esquece que é pura abstração, né? A gente toma isso como intuição, né? Como algo assim, é isso e pronto, né? Alexandre, diga. Mas é interessante esse comentário, porque aí a gente pode assumir também uma posição antibiológica, porque é uma interpretação anti-piagetiana, né? O Piaget ele vai dizer que há um limite biológico para as capacidades, né? Se a gente seguir essa premissa que esse autor, eu não conheço ele, né? Mas está dizendo, a gente pode pensar numa posição antibiológica sobre como vai ser o pensamento, né? E a noção de espaço. Eu acho que essa aí eu acho que dá para pensar aí nisso, Alexandre, em camadas, né? Por exemplo, vamos pensar um pouco o estágio do espelho, né? O estágio do espelho, por exemplo, que é, né, o grande clássico lacaniano, mas ainda muito atrelado a Freud, a IPA e tudo mais. Mas é uma grande estreia, né? Primeira, o primeiro espetáculo lacaniano, né? E daí o Lacan, a gente vai ver que como que a questão ali da Constituição no estágio do espelho está dizendo a respeito do eu, né? Como se constitui uma imagem, e a partir disso o eu, uma imagem unificada, a partir disso ele vai trazer a ideia do narcisismo primário, secundário, aquela volta, depois disso o eu ideal, tá, mas tem um ponto específico, né? Porque é o seguinte, a gente pode dizer que a nível biológico, um primata ou um mamífero, né, com grande capacidade como um elefante ou uma baleia ou um golfinho, se reconhece no espelho. Mas se reconhece o quê? Né? Reconhece uma semelhança. Mas ele não constitui o eu a partir disso. Aí a gente tem uma outra camada. Então o que a gente pode dizer é que é necessário, assim, a gente não precisa negar a biologia, não precisa negar que há todo um desenvolvimento neurológico que possibilita ou não, né? Porque você tem uma lesão no cérebro, acabou essa brincadeira. Né? E aí já é outro ponto. Mas o que ele está dizendo tá, mesmo que um organismo biológico saudável, no sentido de desenvolvimento, daquilo que são os parâmetros e critérios e marcadores de desenvolvimento na biologia ocorram, isso por si só não garante a constituição da realidade. Ela precisa de algo do simbólico. Né? Eu acho que se a gente for nesse sentido, ó, tá bom, você fala, isso que você está falando, PG, é importante, é interessante, mas isso é a primeira página, vai até a primeira página. Né? Depois a gente tem algo que é um pouco mais sofisticado. Né? Porque os estágios, as etapas de desenvolvimento do Piaget, a gente pode estar falando de uma certa maturação, né, orgânica, mas que não garante por si só. Tanto é que, pegando os seres humanos com desenvolvimento, entre aspas, saudáveis, ou normais, ou esperados, você pega de um povo originário australiano que nunca teve contato com a população ocidental a respeito de matemática, de número,
a construção da realidade daquele sujeito ali é completamente outra. Né? A gente não pode nem dizer como se constitui ali o eu ali. Não tem, teria que estudar, né? Então, assim, eu acho que é mais nesse sentido. Né? Eu acho que é de uma forma assim, tá, não estamos negando, né? Assim, tá bem, Darwin, tá bem, os biólogos, não estamos negando isso. Mas a gente está indo para um pouquinho além disso. Né? Não sei se você concorda, discorda, quer trazer algum ponto aí, Alexandre? Não, é excelente comentário, né? Faz mais sentido uma posição de Camadas do que anti-piagetiana mesmo. Enfim, talvez seja uma posição política minha, que é tão comum hoje em dia, mas não só. Então vamos dar continuidade aqui. Não erradicar o infinito da realidade através da instauração de um limite produz, habilita experiências semelhantes aos famosos problemas teóricos propostos por Zenão. Não sei se vocês conhecem Zenão, é muito legal. Vocês conhecem Zenão? Eu acho que o Gilberto, que vem da filosofia, já deve, a gente está falando dos pré-socráticos, e é muito bacana a ideia do Zenão. É muito interessante, porque a pessoa nunca vai sair do lugar ali na ideia do... Vocês já ouviram falar? É porque, assim, se você pega de um ponto a uma reta, o que é uma reta? É a menor distância entre dois pontos. Mas dentro de uma reta, você vai podendo colocar pontos e pontos e pontos e redimensionar o espaço, o tempo, e assim, e daí vira um paradoxo, vira uma coisa interessante que a pessoa nunca vai chegar mais no lugar da distância. Eu não lembro exatamente, assim, faz muito tempo que eu li, que foi até numa aula que eu tive com um professor que trabalha filosofia grega, né, e os pré-socráticos, mas eu achei super interessante. É uma forma muito lógica de você tentar trabalhar algo que não é intuitivo, né? Eu acho que é nesse ponto. Gilberto, você tem alguma... Você lembra melhor do Zenão? Tá, o Alfredo sintetizou a base do argumento do paradoxo de Aquiles, que é o Aquiles e a tartaruga, ou da flecha e o alvo, que é a ideia, dentro mesmo dos termos que nós estamos trabalhando, né? O Aquiles percorre metade da distância, embora a tartaruga mais lenta também percorre metade da distância dela, e ele acaba nunca alcançando. Eu acho que isso está sendo trazido aqui numa outra chave para falar de uma certa relação a ser mantida com o infinito que nós estamos construindo aqui. O fato é que esse paradoxo do Aquiles foi uma dor de cabeça para os antigos e foi Aristóteles que conseguiu dar conta desse paradoxo. Uhum. Pô, é muito legal, assim. Quem tiver curiosidade, vai atrás. É bem bacana, assim. Chat, GPT, o DeepSeek, que eu recomendo, que é bem melhor, e rapidamente vai te colocar a par do paradoxo de Aquiles. Uhum. Sim, é muito interessante. Eu recomendo para todo mundo, quem tiver oportunidade, assim. Claro, a gente não tem muito tempo, quem trabalha e tal, mas mesmo que você faça uma imersão mais introdutória em filosofia, dos clássicos, é muito bacana. Tem muita coisa assim que... Eu lembro que tinha um amigo meu que atualmente ele é professor da filosofia, e ele falou assim uma vez, eu estava muito empolgado durante a graduação, na iniciação científica, ele falou assim, nossa, eu acho que eu descobri um negócio muito interessante, revolucionário. Aí o professor dele falou, olha, sinto muito, mas isso aí foi descoberto há mais de 5.000 anos. Só faltou leitura para você ainda. Né? É muito interessante esses pontos, assim. Para quem estiver interessado e não tiver nenhum contato com a filosofia, a Marilena Chauí tem uma história da filosofia que ela está construindo em vários volumes. Não é o convite à filosofia. É uma história da filosofia antiga, parará, parará. E a parte de antiga dela é muito boa. Bastante... Assim, foi escrito para quem não conhece nada. Vai parecer difícil, mas ainda assim, creia-me, é o mais tranquilo que nós temos como introdução. Bacana, Gilberto. Então aqui, para a gente tentar finalizar esse parágrafo, né? Então aqui, né, o problema proposto por Zenão, como por exemplo o de Aquiles e a tartaruga. Em uma corrida, se Aquiles começar um passo atrás da tartaruga, ele nunca a alcançará, ainda que seja o mais veloz dos gregos, pois
sempre que ele avança até o ponto onde a tartaruga estava, no instante anterior, esta já terá avançado uma quantidade infinitesimal do terreno, que ele, por sua vez, precisará percorrer e assim nunca conseguirá alcançá-la. Outro exemplo similar é o da flecha, que, lançada em direção ao alvo, nunca consegue atingi-lo, já que, no primeiro momento, percorre metade da distância. No segundo momento, percorre metade do que resta, e assim sucessivamente. A distância restante vai se reduzindo a quantidades infinitamente pequenas, mas a flecha nunca chega ao alvo, pois sempre restará algo, por menor que seja. Porque, assim, matematicamente, essa divisão do meio para um quarto, isso é infinito, né? Porque os números reais, né, os números naturais, a gente vai ver que é um exercício que a gente pode fazer e nunca vai ter fim. E daí nunca vai chegar, né? Nunca vai chegar no alvo. É muito legal isso. É interessante, né? O tempo que a humanidade precisou para conseguir desenvolver uma resposta sobre isso, né? Um exemplo magnífico de uma realidade em que o infinito não foi extraído como algo real, nem introduzido como algo simbólico, é o de Funes, o memorioso. Funes não é, em certo sentido, normal. Ele se lembra de tudo, ou seja, recorda um instante lhe toma todo o tempo. A recordar um instante lhe toma todo o tempo, pois ele recorda todos os detalhes. Assim, um dia pode ser infinito, tal como um minuto ou todo o tempo. Borges, ao escrever esse magnífico conto, utilizou a noção de matemática de infinito, segundo a qual, como já foi dito, uma parte é tão infinita quanto o todo. Para Funes, a realidade tornou-se assintótica, na dimensão da memória, já que, para ele, o infinito não foi extraído da realidade mediante sua incorporação como um elemento abstrato operável. Em outras palavras, o limite da extração do objeto lá não opera. Então, aqui, assim, eu acho que esses exemplos aqui que o Alfredo traz, né, são assim fantásticos, né, assim, para tentar fazer esse paralelo, para introduzir a diferença entre o que é a constituição da realidade na neurose e na psicose, os limites colocados, quando opera um limite, quando não opera, né, que isso de alguma forma vai fazer assim uma grande diferença na clínica. E reparem, né, o Alfredo está trazendo os fundamentos, né, para a gente poder pensar a noção de finitização, de limite, de simbólico, de intuição. Né? Vocês querem falar alguma coisa? Senão eu leio um pouquinho mais até a gente chegar assim, tudo aqui. Ó. Dois exemplos de nossa clínica são agora apresentados. Um deles é o de uma criança psicótica que, caminhando de mãos dadas com a mãe, sentia com horror que cada passo, uma pequena distância o afastava cada vez mais dela, embora continuasse segurando sua mão. Outro exemplo é de um adulto, também psicótico, que ouvia o som produzido pelas gotas do chuveiro como cada vez mais forte, numa intensidade maior do que o ruído real da água, segundo ele mesmo afirmava. Ainda assim, o som não era tão alto ao ponto de os outros membros de sua família o ouvirem, embora para ele o barulho continuasse a aumentar cada vez mais. A assíntota, a hipérbole e a falta de enquadre do esquema aí indicam justamente a ausência desse limite, que permite ao sujeito a operação da falta na estrutura do significante e a perda do objeto. Então, aqui é como que se constitui, né, tomando como referência um esquema aí, de uma questão preliminar, né, nos escritos de Lacan, onde a gente vai ter aqui, né,
uma hipérbole, né? Aqui as assíntotas, e aqui, por exemplo, a gente pode dizer, repare, né? Olha que interessante, né? Dependendo do referencial de realidade, então, por exemplo, a gente pode dizer que isso aqui, dentro de uma superfície plana da geometria euclidiana, não é uma reta, é uma curva, né? Porque não se comporta como reta. Mas se a gente pegar a geometria elíptica, né, que trabalha com planos esféricos, isso aqui pode ser sim uma reta, né, um ponto, qualquer distância mais curta, entre, por exemplo, né, quase polo norte e polo sul, você faz uma reta, qualquer distância mais curta seria esse formato, né, já que a gente não pode atravessar a esfera. Né. Aqui no esquema aí, os quatro extremos abertos, não vou conseguir, acho que mostrar tudo, não, indicam a ausência e fechamento ou limite da realidade. Os quatro extremos abertos são esses aqui, as letras A, B, C, D, tá? A abertura aqui. A ausência de fechamento e limite da realidade, como opera na psicose. Esses extremos, em vez de indicarem a falta, ou seja, o enodamento da falta à lei, inscrevem o que anteriormente foi chamado de perda, que por não ter lei, equivale a uma figura. Então, vamos lembrar que a perda, ou né, que a gente veio falando, né, Gilberto, do esvaziamento, está falando assim, como que a partir da não operação da lei, nome do pai, né, uma, uma noção intuitiva de realidade deixa de operar, que seria do neurótico, para operar uma outra. Então, a partir disso, há uma perda. Né? Com que? Quando não opera a falta à lei. Então, escreve o que anteriormente foi chamado de perda, que, por não ter lei, não operar a lei, equivale a uma fuga, a uma constante perda que, no pior dos casos, tende a esvaziar quase completamente a realidade, como no caso da fantasia de fim do mundo, e levar o sujeito à sua morte simbólica. Então, acho que dá para falar só mais isso aqui para a gente encerrar, que nós trabalhamos aqui com limite. Né? Por meio da lei do pai e sua autoridade, que colocam em funcionamento o significante da falta no outro, que é representado aqui, S, abarrado, a falta é inscrita como um elemento inefável, mas operável, tá? Que é objetuável. Por que é inefável? Está falando inefável porque não se trata de algo que a gente está manipulável no sentido. Né? Então, ao funcionar como nó, pela operação da metáfora paterna, essa falta, nó, né? Então, o que é? O que o nó faz? O nó enlaça duas coisas, né? Então, o que a gente está falando? Falta a lei, tá? Pela operação da metáfora paterna, essa falta opera como limite e permite que a realidade se constitua como um enquadre. Esse enquadre é o enquadre do fantasma, que faz com que a realidade funcione como uma superfície fechada, na qual interior e exterior estão em continuidade, como uma banda, né, de Möbius. E assim também, a partir do momento que a realidade se constitui por esse nó, né, que enoda falta à lei, então temos o enquadre do fantasma, temos falta, vamos ter, então, a partir disso, algo que a gente vai chamar como também desejo, como resto, como objetuário. Tá, vamos parar por aqui hoje. Tem uns trechos, né, pessoal, vocês estão vendo que das estruturas clínicas, acho que eu vou colocar de azul, que senão eu não esqueço. Que eles são, a gente avança pouco, né, porque eles são um pouco mais densos a nível teórico, eles demandam esse paralelo né, com a física, com a matemática, e não dá para sair, né, assim, atropelando tudo de uma vez. Pelo menos acho que não é interessante. Vocês têm alguma questão? Vocês querem retomar? Gilberto, não deu para chegar onde você queria, sinto muito.
tá? A gente avançou uma página e meia. 2 ou 3 encontros até chegar lá. É. Mas é importante, porque agora a gente vai entrar um pedaço do argumento que vai juntar várias coisas. Vai ficar mais difícil ainda. Vai ficar, hein? E vamos lembrar que isso é um pouco para ajudar no estudo de Lacan, hein? Fica mais difícil, mas é para ajudar, né? Porque é bem complicado. Enfim, né? Não é fácil, não é uma leitura tão simples. Pessoal, e aí? Eu vou mandar no grupo, o Alexandre, acho que foi interessado, o livro do Panofsky. Tá, manda sim, Gilberto. Obrigado. Pessoal, é isso. Alguma questão? Algum comentário? Olicei. Ô Lourenço. É rapidinho aqui, tá? É interessante que essa questão que... Deixa eu abrir aqui, que eu também estava acompanhando. Eu não abri a minha tela para poder ler aqui, né? Quando ele coloca, inscreve o que anteriormente foi chamado de perda. Então, me pareceu que aqui não é o esvaziamento do simbólico. Não é isso? O que ele anteriormente chamou de esvaziamento do simbólico. Porque, bom, eu fiquei pensando nessa relação entre a falta e, no caso da psicose, inscreveria essa perda. Que por não ter lei equivale a uma fuga. Enfim. Onde é que está? Me ajuda a achar isso. No finalzinho, quase onde você parou. Tá. Tá, deixa eu procurar aqui para eu ler. O esquema aí, os 4 sistemas abertos, indica a ausência do pensamento. Tá, achei. É no parágrafo de cima, né? Tá, então você está questionando a questão da perda aqui nesse parágrafo, né? Foi chamado de perda. Isso, o que seria essa perda? Me pareceu que seria não o esvaziamento do simbólico, que ele falou anteriormente, citou anteriormente, não é isso? Ali seria a falta. Então, né? Vamos lá. Vamos tentar aqui. Ou pode-se também falar um pouco sobre essa relação, ou a diferença entre o que ele chamou aqui de perda, na psicose, e o que seria falta, a partir da inserção do nome do pai. Eu fiquei pensando nesse termo perda. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou grifar isso aqui, porque a gente já está com o nosso tempo esgotado, e eu vou trabalhar isso aqui, né? Que bom que você trouxe isso, porque a gente volta, né? É importante tirar algumas dúvidas. Então, daí a gente volta, eu só perdi vocês, mas tá bom. Achei. A gente volta no próximo encontro, a gente retoma de novo isso bem grifado, a questão da perda, né? Do que perda é essa. Pode ser? 11 horas acaba o Lacan, mas o que eu vou falar agora não tem a ver com Lacan, e sim com o caso seu com teu filho, na relação com a luz. Eu acho que aproveitar que ainda tem chuva e mostrar a diferença de tempo entre a chegada da luz e a chegada do som, para trabalhar a relação entre o espaço. E aí você mostra como que o espaço está segurando o som e a luz chega correndo primeiro. Então tem alguma coisa a ver com velocidade. Acho que, não sei se você pensou nesse exemplo. Sim, bacana, né? Interessantíssimo. Pessoal, então é isso. Quero agradecer a presença, a participação, tá? E semana que vem, mesmo horário, a gente se revê. Pessoal, um abraço. Tchau.